Quem de vós é sábio e inteligente? Pois mostre com boa conduta suas obras cheias de mansidão e sabedoria. Mas se tendes no coração ciúme amargo e ambição, não sejas presunçosos, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, carnal e diabólica. Onde houver ciúme e ambição, haverá também perturbação de toda espécie e de obras más. Mas a sabedoria do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. O fruto da justiça semeia-se na paz para os que promovem a paz. Então, primeira carta de São Tiago, capítulo 3. O maior princípio do Espiritismo, e talvez aquilo que nos diferencie das outras religiões cristãs, é o princípio da pluralidade de existências, ou seja, a crença, a certeza de que existe a reencarnação, que todos nós espíritos somos espíritos que vêm de outro lugar. Há também o princípio da pré-existência da alma. Ou seja, tudo isso se resume na reencarnação. E qual é o objetivo da reencarnação? No Livro dos Espíritos, após uma pergunta de Kardec com esse conteúdo, vem a resposta de que o objetivo da reencarnação é a expiação dos erros de outras vidas passadas e também a evolução individual e também a evolução coletiva, que pode ser entendida também como o progresso da humanidade. Ou seja, a partir daí a gente conclui que todos nós evoluímos individualmente e a humanidade evolui como um todo, ela evolui coletivamente. Existe uma tendência de evolução em todos nós. Todos nós tendemos a evoluir. Todos nós há uma tendência que é a evolução de todos nós. E há também uma tendência da evolução do mundo, uma evolução da sociedade, da civilização. Essa é a lei natural do progresso. Como lei do progresso, que é uma das leis naturais, nós também sabemos que existem várias outras leis naturais. E as leis naturais são as leis de Deus, são aquelas leis criadas por Deus para reger a vida, seja ela material ou espiritual. Então, com isso, existem dois tipos de leis naturais: aquelas leis físicas, que regem a matéria, e as leis morais, que regem o espírito. Uma dessas leis é a lei do progresso. Então, Deus cria todos os espíritos como espíritos primitivos. O espírito, na sua criação, ela é primitivo, ela não tem em sua essência nem bondade nem maldade, ele é apenas primitivo e vive também nos mundos primitivos. Com o tempo, esse espírito vai evoluindo e esse período é a infância da humanidade. Aquele período que os espíritos são todos primitivos, essa é a infância da humanidade. E com o tempo esses espíritos evoluem. O progresso individual, ele leva ao progresso coletivo. Então, todas as vezes que um espírito evolui, todos os outros também estão evoluindo em maior ou menor velocidade. E com isso, o mundo evolui, a humanidade evolui. Os mais avançados ajudam aos outros. E aqui a gente acaba de fazer um gancho, um encontro com a lei da vida em sociedade, que também é uma das leis morais. A finalidade da vida em sociedade é a evolução mútua dos espíritos, ou seja, que todos os espíritos ajudem-se uns aos outros a evoluir. Santo Agostinho dizia que a base da vida em sociedade é o amor ao próximo. E não é um amor tão grande uma pessoa ajudar a outra a evoluir? Então, todas as vezes que ajudamos alguém a evoluir, seja com a transmissão de algum conhecimento, seja com algum bom conselho, nós estamos ajudando essa outra pessoa a evoluir. Nós evoluímos também no campo moral e no campo intelectual. A evolução não acontece apenas em um desses. Uma pessoa, um espírito pode ser bastante evoluído moralmente, mas não ser bastante evoluído intelectualmente, ou seja, ela pode ser ter uma boa conduta, mas não ter um bom conhecimento, uma boa sabedoria, e uma leva a outra. De que modo isso?
A sabedoria, que nós podemos traduzir como um conhecimento intelectual mais elevado, ele leva à evolução através da mudança que ele se aplica na moral das pessoas. As pessoas melhoram quando elas têm noção do que é certo e do que é errado. Então é dessa forma que o conhecimento intelectual pode nos ajudar. E a sabedoria nos ajuda a evoluir porque ela interfere e influencia na nossa moral. E a moral também, ela influencia no nosso conhecimento, na nossa vida intelectual, considerando essa vida intelectual mais elevada, que é a sabedoria. Por quê? Porque como nós somos boas pessoas, desejamos fazer o bem para o nosso próximo, nós podemos ser ajudados recebendo conhecimento, recebendo sabedoria. Essa é uma das maneiras. Também como nós amamos a verdade, amamos o conhecimento, estamos querendo evoluir, querendo conhecer a verdade, nós também somos ajudados. Então, dessa maneira que a moral auxilia na evolução intelectual, e a evolução intelectual, a evolução da sabedoria, interfere e influencia na evolução moral. E quando nós falamos na evolução intelectual, essa evolução intelectual não quer dizer, não está relacionada apenas aos estudos, pois nós conhecemos pessoas bastante simples, que jamais abriram um livro e que são donas de uma sabedoria imensa. Como que isso acontece? Existem várias respostas e várias possibilidades. Nós, como espíritas, admitimos a pré-existência da alma, ou seja, o espírito ele vem de outro lugar, ele não é criado na hora do nascimento. Com isso, aquela pessoa que nos parece bastante simples, já carrega a experiência de várias vidas, vários conhecimentos de encarnações passadas, e com isso ela pode ser um grande sábio. Também esse indivíduo, como espírito encarnado, pode ser uma pessoa muito boa, e com isso ser intuída e ser bastante sábio, ou até mesmo pela experiência que ela carrega dessa vida presente, em que ela é uma boa observadora, e já passou por várias coisas, ela pode ser bastante experiente e bastante sábia. Portanto, a sabedoria, ela não necessariamente está ligada aos estudos. Porém, todos aqueles que têm uma oportunidade de estudar, de conhecer a verdade, de buscar as verdades espirituais e mesmo as verdades materiais, devem buscá-la. Isso não é muito difícil, não é algo que precisa de muito dinheiro, não é nada disso. Apenas precisa principalmente de boa vontade. E todos nós devemos buscar nosso desenvolvimento intelectual, principalmente o desenvolvimento intelectual que interfere na nossa vida espiritual, ou seja, aqueles conhecimentos que podem influenciar na nossa vida moral e com isso auxiliar a nossa evolução. Nós podemos, de uma certa maneira, dizer que isso mesmo é amar a Deus, porque o desejo de evoluir é o desejo de se aproximar de Deus Pai Todo-Poderoso. E quando nós buscamos o conhecimento, aquele conhecimento que vai auxiliar na nossa evolução, é isso que nós estamos desejando, isso que nós almejamos, ou seja, nos aproximarmos de Deus. E a humanidade progride também a passos lentos. Como eu disse no início, a evolução é individual, mas há a evolução coletiva, há uma evolução da humanidade. Quando a humanidade, ou certo povo, não deseja evoluir, Deus ajuda, causando naquele povo algum tipo de dificuldade, algum tipo de abalo, seja um abalo físico ou abalo moral. E aqui nós fazemos outro gancho com outra lei, que é a lei da destruição. Então, às vezes as coisas se destroem para que elas possam se transformar em algo melhor. Isso acontece várias vezes. A nossa história, a história da humanidade, é uma história de progresso. Porém, se nós formos analisar a história da humanidade, vamos ver que esse progresso nem sempre ele é contínuo. Há grandes momentos de abalos e mesmo momentos que nos parecem ser momentos de queda, momentos de declínio. Um caso, um exemplo bastante nítido sobre isso é o Império Romano.
Roma foi criada, o Império Romano, cerca de 600 anos antes de Cristo, lá na província do Lácio, hoje na Itália, uma região muito pequena. E eles conseguiram crescer muito, se espalhar por toda a Europa, até o norte da África, até a Ásia e a Ásia Menor. E foram um povo muito avançado. Então esse povo tinha coisas que hoje nos parecem admiráveis e até mesmo não acreditamos que um povo há cerca de mais de 2000 anos atrás já tinham. Por exemplo, tinham estradas ligando toda a Europa. Esse povo também tinha sistema de correio que ligava toda a Europa. As cidades eram grandes cidades, muito organizadas. Isso é incrível. Porém, esse povo, muito evoluído nesse sentido, como país, ele ainda era um povo idólatra, era um povo muito materialista, cheio de vícios. Em certo momento que coincidiu também com a vinda de Jesus Cristo, esse império começa a ruir, começa a ter uma queda. E com essa queda começa a haver uma queda moral, principalmente. A gente começa a ver aberrações de todo tipo. E o império começa a se desintegrar. Começa a ser invadido em todos os seus lados pelos bárbaros. E o que acontece é que, passados alguns anos, alguns séculos, o império caiu muito, foi muito destruído e acabou-se. E nós verificamos, cerca de vários séculos depois, que o povo que nasceu logo naquele local, que cresceu naquele local, ele não sabia sequer construir com pedras, sabia construir apenas com madeira. Mostra o atraso daquele povo. E nós temos várias respostas para esses momentos que nos parecem momentos de queda. O Livro dos Espíritos já nos responde que em certos momentos que nos parecem momentos de queda, podem ser simplesmente alguma fase, algum povo que precisa desaparecer para que aquela cultura seja renovada através da lei da destruição. E a gente conclui que a partir dali surgiu uma civilização cristã, já não materialista, já voltada para as coisas do alto. E também, naquele momento, nós verificamos também, no Livro dos Espíritos, que em momentos que ocorrem grandes abalos, que nos parecem quedas, são também momentos em que povos espirituais já bastante evoluídos migram da Terra. Eles não precisam mais viver na Terra, eles migram para outros planetas, e com isso outros povos já atrasados podem nascer, podem encarnar aqui na Terra. Com isso a gente sabe também que existem vários tipos de planetas, vários tipos de mundos, aqueles mundos primitivos onde vivem os povos primitivos, os espíritos primitivos, os mundos de expiações e provas, que é um mundo como a Terra é hoje, os mundos regeneradores, que é para onde a Terra encaminha, e também os mundos felizes. Essa é a evolução dos planetas, a evolução dos mundos. Então, se os indivíduos como espíritos evoluem, também a coletividade evolui, os planetas evoluem. E aquele povo que não precisa mais viver em um mundo de expiações e provas, ele pode mudar para outro país, migrar para outro planeta. E a gente pode supor que é isso que aconteceu nesse período que eu exemplifiquei aqui agora. O progresso, ele torna o mundo um lugar melhor. Então hoje nós sabemos que é muito melhor viver na Terra do que alguns 50 anos atrás. Existem condições de saúde, de saneamento muito melhores, muitas outras tecnologias que nos garantem um conforto melhor. A vida hoje, ela é bem mais fácil. Porém, com isso, com a evolução, com o progresso, ocorrem também vários males. Nós podemos imaginar, por exemplo, um homem primitivo, um homem do tempo das cavernas. Esse homem não teria, talvez, tantos problemas, tantas preocupações. Uma delas, ele não teria o vício do orgulho, por exemplo. Com o progresso vem algumas coisas que não são tão boas. E hoje nós sabemos que o orgulho, ele é uma das grandes chagas da humanidade.
Hoje também as pessoas são bastante materialistas. Nós percebemos que a própria ciência, que é algo tão bom, ela também nos traz várias coisas ruins. Algumas coisas nós verificamos na própria natureza, como a poluição, que é algo que não tínhamos antes, em tão grande escala. Ou seja, com o progresso também vem algumas coisas ruins. Mas não é o progresso que é ruim. O progresso ainda é incompleto. O progresso ainda não realizou-se completamente. E também nós podemos concluir, principalmente com os vícios e as dificuldades que surgem no mundo com o progresso, é que o mundo é uma escola e a cada momento ele se torna um lugar mais difícil, de certa maneira. É uma escola que se torna mais difícil. E nós estamos aqui para isso, para que nós possamos evoluir. E como que o mundo atual ele se encaixa em todo esse contexto, em todo esse assunto de lei do progresso? O mundo está bastante avançado em termos de ciência, isso ninguém se discute. Porém, nós podemos afirmar a mesma coisa, que o mundo está tão elevado, tão evoluído em termos de sabedoria, e mesmo intelectualmente? Isso nós não podemos afirmar. Nós vemos, por exemplo, a queda do mundo de hoje, na questão das artes. Vamos verificar o que era arte alguns séculos atrás. As músicas que as pessoas escutam são algumas coisas que demonstram que o mundo está, de certa maneira, passando por um momento turbulento. Também na parte moral, nós não podemos afirmar que o mundo hoje passa por um momento em que vive com uma moral alta, uma moral elevada. Hoje se discute, inclusive, que não existe certo e errado. Isso é uma grande prova de que estamos passando por um momento de abalo. Então nós vivemos em um desses momentos turbulentos. E o que é um momento turbulento, como nós verificamos agora há pouco? É um momento de transição. O Espiritismo nos mostra que a Terra caminha de um mundo de expiações e provas para um mundo regenerador. Isso já está acontecendo. Então é por isso que nós verificamos tantas coisas que nos assustam. Por isso que nós podemos concluir que, de certa maneira, vivemos em um mundo doente. Por isso tantos problemas no mundo atual. Problemas que talvez não existissem antes. E qual o papel do Espiritismo nesse momento? A pergunta 799 do livro dos Espíritos pergunta: qual o papel do Espiritismo no progresso? E nós podemos ainda acrescentar qual o papel do Espiritismo nesse momento, que é um momento de progresso. A resposta é: destruindo o materialismo e fazendo com que o homem entenda que seu interesse deve estar na vida futura. E com isso o Espiritismo nos traz vários esclarecimentos de uma vida cristã que visa a evolução, que visa não este mundo agora, mas a vida futura, a vida como espírito, que nos faz perceber, nos faz entender que estamos aqui agora apenas de passagem, esse é apenas um momento. E isso nos ajuda a evoluir. Ele nos ensina a evoluir individualmente, ele nos dá o caminho de evoluir individualmente. Todo o Espiritismo se baseia na evolução. É algo que nos diferencia de outras religiões e doutrinas. Nós temos o objetivo de evoluir. E também, nós verificamos que ele surge bastante recentemente, nesse momento turbulento que nós vivemos, que não começa agora, mas já lá no século XIX. E ele surge somente quase 2000 anos após a vinda de Cristo. E o que nós concluímos com isso? Nós sabemos que o Espiritismo, ele é a terceira revelação. A primeira revelação foi a revelação de Deus ao povo de Israel através de Moisés, trazendo a moral, uma moral rígida. Logo após veio a segunda revelação, que foi dada por Cristo para todo mundo, a mensagem do amor. E a lei de Cristo, a lei de Jesus, era a lei do amor que ele nos ensina. E o Espiritismo não vem para destruir essas outras revelações, essas outras leis, mas ele vem para confirmar e para esclarecer.
E com isso ele nos dá o caminho para evoluir, que é o caminho de uma vida cristã. E com isso nós devemos, cada um, buscar a nossa evolução, buscar resolver os nossos problemas individuais através da nossa reforma íntima, buscar a nossa evolução individual, para dessa maneira a gente estar evoluindo coletivamente, como sociedade, como planeta. Então, dessa forma eu agradeço a todos.